Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Joyce Sesnick, eu sou psicóloga clínica há 22 anos e te convido a participar comigo nesse primeiro vídeo para falar sobre as emoções e as experiências que eu tenho vivido nesses 22 anos e que talvez eu possa contribuir aqui na Emoção em Foco, que é o nome do nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre a emoção. O que são as emoções? O que elas fazem por nós? A nossa emoção, ela é universal, ou seja, cachorro, gato, papagaio, periquito, todos temos emoções universais. Por isso, se tiver um barulho muito alto, o cachorro sai correndo, nós assustamos e saímos correndo. Porém, os sentimentos, ele não é universal, ele faz parte só do ser humano. Ele possui significado específico para cada pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar que temos uma zebra. Tá? E essa zebra ela está na savana, está comendo a graminha verde. Nesse momento, ela ouve o rugido de um leão, se prepara para a ação de fugir e vamos imaginar que ela consegue fugir. Se ela fugiu, o que ela vai fazer logo depois? Volta a comer a graminha. E agora nós, seres humanos, imagine que a gente está no McDonald's da vida, comendo, pedindo lá um lanche. Vamos imaginar que entra um ladrão armado. E o seu organismo vai se preparar para aquela situação e vamos imaginar que esse ladrão, você consegue fugir desse ladrão ou esse ladrão é retirado do local. A pergunta é, você volta a comer o seu hambúrguer? Não. Sabe por quê? Porque você começa a pensar nas narrativas. Nossa, será que esse bandido vai voltar? Será que ele estava sozinho? E se meu filho estivesse comigo? E você não volta a comer. E isso fica essa narrativa, isso impede você de dormir, isso pode fazer com que você fique alterado ao longo da semana. E por quê? Porque para cada um tem um significado. Por exemplo, quando nós sentimos amor por alguém, isso significa que aquela pessoa é importante para mim. Quando nós sentimos raiva, geralmente isso mostra que uma regra minha foi violada ou um valor meu muito importante foi desrespeitado. Por exemplo, quando alguém fecha no trânsito, isso mostra que dirigir com segurança é importante. Assim também o medo. Quando nós temos medo, quando é que nós sentimos medo? Quando nós nos sentimos ameaçados, seja nós ou a pessoa que é importante para nós, um filho, um esposo, a perda de um trabalho, isso significa que é importante. Então, por isso a importância de ouvir cada sentimento, prestar atenção no que ele está comunicando para você. Por isso ela serve como uma bússola para me direcionar sobre o que aquela emoção está querendo dizer para mim. E todas as vezes que nós temos emoções negativas, presta atenção. Isso pode mostrar que existe uma necessidade básica sua, importante para você, que foi negligenciada, ou um valor seu que foi violado. Agora eu vou falar sobre o que as emoções fazem por você. E eu vou definir isso em 3 pontos. Primeiro, ela nos motiva e organiza para a ação. Você imagina se cada decisão que você tomasse, você tivesse que refletir sobre coisas básicas do dia a dia? Pois é, as emoções elas nos motivam para isso, elas fazem com que nós superamos o desafio com muito mais facilidade. Segundo, o que elas comunicam para outras pessoas? Por exemplo, tom de voz, através do tom de voz, através da postura corporal, através de gestos. E às vezes as nossas emoções, elas comunicam muito mais do que palavras. Dependendo do tom de voz, a gente percebe que a pessoa está mais irritada. E isso, principalmente as crianças, têm uma sensibilidade muito grande para perceber. Então, por exemplo, como que vai comunicar o outro uma pessoa que está depressiva? A pessoa que está depressiva, ela vai andar cabisbaixa, triste, apática, e isso faz com que o outro perceba e pode ajudá-lo. O terceiro ponto é que ela comunica para mim mesma, ou seja, como eu disse lá atrás, ela comunica algo que é importante para mim, uma necessidade minha. Então ela comunica, ela diz para mim e ela diz sobre mim. E o que as suas emoções têm dito para você? Como as emoções elas podem te ajudar? O que você pode fazer para ajudar a regular suas emoções? Primeiro, conhecê-las. Você só consegue mudar o que você conhece. Por isso, a importância, quanto mais você conhecer sobre as emoções, mais você vai conseguir ter controle sobre elas.
Por exemplo, primeiro, identificar. Muitas vezes nós não conseguimos nem identificar, muitas vezes nós conseguimos identificar uma dor no peito, alguma coisa assim, mas aonde que essa emoção acontece? Como que você identifica? O segundo passo, como nomear? Que nome eu dou aquilo? É como se fosse você levar um carro, numa oficina. A primeira coisa que o cara vai fazer, que o mecânico vai fazer, é o quê? Pera lá, deixa eu identificar o que é que tem de errado aqui. O segundo passo, ele vai falar, é essa peça aqui que está com problema, ou é essa peça aqui que precisa ser observada. Assim são as nossas emoções. Porque é muito difícil dar nome às nossas emoções. Nós não tivemos isso na infância. Dificilmente as pessoas nos ajudavam, os pais ajudavam. Você está triste, você está alegre. Não, isso as emoções elas precisam ser treinadas, aprendidas. E muitas vezes a gente teve aquela ideia de que você é chorona, chorar é coisa de fraco. E muitas vezes você teve que repreender essas emoções, reprimir. E o que isso acontece? Você não consegue mais identificar quem é essa emoção que está dizendo, qual é o nome dessa emoção. E o terceiro ponto, mapeia essas emoções. O que ela está querendo dizer para mim? O que ela está dizendo sobre mim? E o que ela está dizendo que está importante para mim, que foi violado ou não? E depois você descreve aonde acontece isso no seu corpo. E a partir daí, escreve num papel. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. É o primeiro passo para gerir a emoção. E o que eu percebo no consultório, nesses 22 anos de trabalho? O quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com as suas emoções. O quanto elas têm dificuldade de identificar, de regular, e o quanto elas se preocupam, o quanto isso impacta na vida delas. No estresse do dia a dia, muitas vezes ela não consegue gerenciar papéis entre profissional, mãe, esposa. A pessoa acaba não gerenciando porque ela não conhece, ela nem sabe do que se trata essas emoções, ela nem conhece às vezes as necessidades básicas que ela precisa no dia a dia. E à medida que ela começa a entender como tudo isso funciona, do que ela precisa, às vezes você chega cansado em casa e acaba gritando com seu filho. E a única coisa que talvez você precisava fazer é tomar um banho e descansar. Por quê? Porque aquele grito não tem a ver com o que a criança fez, mas tem a ver com a necessidade básica de descansar. Às vezes você só precisa descansar. Então tenta entender, tenta atender um pouco às suas necessidades. Isso significa que eu vou descansar quanto tempo? Eu não sei como fazer isso. Por isso a importância de você procurar a ajuda de um profissional. Foi para isso que eu montei esse canal, para tentar ajudar principalmente mulheres que não conseguem muito lidar com essas emoções, dessa pressão que nós vivemos no dia a dia. Nós entendemos que, eu percebi, estudos mostram que na pandemia a mulher foi quem mais sofreu com tudo isso, porque ela teve que lidar com seu trabalho online, trabalho de casa, e ainda ajudar o filho na escola. Foi a época que assim, a mulher sofreu muito de estresse, exaustão, e a partir daí, esse número ele não tem diminuído muito. Então, o que é que está acontecendo? Isso significa que nós não estamos conseguindo reparar os danos causados pelo estresse, os danos causados pelas pressões do dia a dia. E se a gente não parar e calibrar essas emoções, parar e pensar, nossa, o que é que eu preciso fazer para reparar isso tudo que está pesado em mim, trazer isso para a base de novo, a gente não vai conseguir equilibrar. E aí doenças aparecem, doenças psicológicas, emocionais, transtornos psicológicos. Então é para isso, né? Na verdade esse é o principal objetivo desse canal.